a igreja de Laodiceia, né? Falamos 2 semanas sobre Filadélfia, e Filadélfia é essa igreja excelente, a igreja que cumpre o propósito de Deus, a igreja então dos vencedores, a noiva apaixonada, a igreja que será arrebatada, como nós falamos na última semana. E nessa semana então nós compartilhamos todos os dias, né, acerca de aspectos do arrebatamento, né? Nós estávamos no jejum, finalizamos hoje também, e cada dia, né, uma porção da palavra específico sobre isso, né, para que isso aqueça o seu coração e você permaneça com essa chama acesa, com a expectativa de que o noivo vai voltar. Todas as cartas, apesar, né, da repreensão, existe elogio, né? Nós achávamos que Pérgamo e Tiatira, né, pelas ações, pelas atitudes, meu Deus, né, horríveis, mas se você lembrar, né, e olhar lá, vai ver que Pérgamo tem, né, um elogio. Ainda existem pessoas em Pérgamos que não se contaminaram, ainda existem pessoas em Tiatira que não se contaminaram, existem pessoas em Sardes que não contaminaram, mas aqui em Laodiceia não tem nenhum elogio. Então aqui, irmãos, a situação ela é crítica. Aqui a situação ela é complicada, irmãos, e eu quero mostrar para você, né, hoje não vou conseguir obviamente falar tudo, é impossível falar tudo num dia só, mas vou falar hoje para você, que Laodiceia é, né, aquela pessoa que ela está entubada, ou seja, é o estágio final, é a UTI gospel, é o mais grave, a situação mais grave que alguém pode chegar na vida cristã, é essa aqui de Laodiceia. Por que é grave? Porque às vezes não tem volta. Por muitas vezes não tem volta, porque é um estágio aqui avançado, quase que de perca total. O que nós precisamos de lembrar aqui também, né? Lembrar que todas as cartas, né, as igrejas, elas apontam para um momento na história, né? Um aspecto profético da igreja na história. Então começa lá com a igreja de Éfeso, né? O tempo da igreja na história, começa com Éfeso, que é a primeira igreja, os primeiros cristãos, depois Pérgamo, depois Tiatira, né? Aí Sardes, aí Filadélfia, e chega aqui em Laodiceia. Então, da mesma maneira que nós falamos lá em Filadélfia, que a igreja de Filadélfia, ela sai de Sardes, ou seja, é um estágio, né? Então, Sardes aponta para a reforma protestante. Então, de dentro daquela, né, daquela igreja, sai a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia também, ela sai do estágio de Filadélfia. Então foi muito bom nós falarmos 2 semanas que nós somos Filadélfia, nós somos a igreja dos vencedores. Só que agora vem um alerta para nós, por quê? Porque Laodiceia sai de Filadélfia. Então, Laodiceia tem diversos aspectos, né? Mas se tem alguém que está propenso a se tornar Laodiceia, é quem está em Filadélfia. Se alguém pode entrar nesse aspecto, é aqueles que estão na experiência de Filadélfia. Entende? Por isso que aí você entende que Jesus fala para Filadélfia lá, né, no final. Lembra que Jesus diz? Guarda aquilo que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, guarda isso aqui. Não sai dessa posição. Aqui é o lugar do propósito. Aqui é a igreja excelente. Aqui você está no centro da vontade de Deus. É aqui, é nesse lugar. Guarda isso, guarda essa posição. Guarda o que você recebeu. Permanece na revelação da graça. Permanece na revelação do favor. Permanece na revelação da dependência de Deus. E aqui, esse é o lugar. O aspecto, irmãos, da identidade. Ok? Isso vale para você individualmente também. Existe uma revelação que nós tocamos, e é o Espírito que nos dá, a revelação da identidade. Por exemplo, individualmente você é filho de Deus, ok? E não é porque você se tornou filho de Deus, é porque Deus o fez você filho de Deus. Então Deus tinha um filho, o unigênito, que é Cristo. Então ele entrega o único e Jesus se torna o primogênito, o primeiro de muitos agora. Só que então nós recebemos a Cristo e foi dado-nos o direito, né? João capítulo 1, versículo 12. E todos aqueles, os que receberam, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Só que isso está baseado em cima do quê? Em cima da sua identidade, em cima daquilo que Deus fez em você. Você é filho. Porque quando vier lá a circunstância, o desafio, a situação, vai vir sempre a tentação de tirar você dessa posição.
A mesma maneira que Satanás, ele tentou Jesus no deserto, né? Lá em Lucas 4, Mateus 4, ele diz o quê, né? Será, ou melhor, se tu de fato é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Ou seja, o que Satanás faz? Satanás quer colocar em dúvida a identidade de Jesus. Então, no final das contas, sempre Satanás vai tentar colocar em dúvida a sua identidade. Será que você é filho mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Então, se você é filho de Deus, por que você passa fome, que nem diz aquele louvor? Se você é filho de Deus, por que você passa dificuldade? Se você é filho de Deus, porque o teu casamento está assim. Se você é filho de Deus, por que você faz coisa errada? Entende? É sempre uma tentação de Satanás tocar nesse fundamento. E aí, com o tempo, se você não tem essa revelação convicta no seu coração, você começa a aceitar. Você começa a concordar, é verdade, eu acho que eu não sou filho mesmo. Acho que eu não tenho, acho que eu não sou filho, eu acho que eu não tenho acesso a Deus, eu acho que eu não tenho direito à herança que Ele tem para mim, eu acho que a minha vida tem que ser desse jeito mesmo, por quê? Porque eu faço tudo errado. Tocou lá na sua identidade, de que você é amado, de que você é abençoado, de que você é favorecido. E isso aqui também, irmãos, acontece em relação à igreja. Existe algo que nós precisamos tocar, estamos tocando nessa série, eu falei, bati, né, nessa tecla constantemente, e o Senhor tem gerado em nós a identidade da igreja. Existe uma identidade de filho, mas existe a identidade para com a igreja, que é a identidade de ser corpo de Cristo, a identidade de ser família de Deus. A igreja não é simplesmente uma organização, a igreja não é uma sociedade, não é um clube para que simplesmente você frequente, não, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus, a igreja, né, é o corpo humano de Cristo, a igreja é esse organismo vivo, a igreja é o coletivo dos filhos, é a família, entende? Isso precisa de ser gravado no nosso espírito. Por quê? Porque quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos essa identidade da igreja, nós vamos tocar em outras realidades. Qual a realidade? A realidade que nós não dependemos da terra, mas nós dependemos do céu. Nós somos representantes do céu aqui na terra. Quando você entende que a igreja, então, né, como nós falamos, ela é o canal, ela é o acesso de Deus, do Pai, aqui na terra. A igreja é o corpo, Jesus é o cabeça. Então nós somos totalmente aqui, né, naturais, mas nós somos totalmente celestiais também. Entende? Então o único que tem acesso do céu com a terra é a igreja. Por quê? Porque a igreja é a família, irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Somente o corpo tem acesso ao cabeça, que é Cristo. Entende? Então, à medida que nós entendemos isso, qual a realidade que nós vamos tocando? Nós vamos entendendo que o nosso coração, ele não está aqui na terra. O nosso coração está nas coisas do céu. O nosso coração não está aqui, o nosso coração não está nas coisas desse mundo, mas nós estamos nesse mundo para cumprir um propósito. O apóstolo Paulo dá outro título para a igreja, né? Ou melhor, para os cristãos, para os filhos de Deus. Ele diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós somos esses representantes, nós estamos aqui para representá-lo, nós estamos aqui para cumprir esse propósito, porque a nossa pátria é celestial. Quando Jesus fala da igreja, lá em Mateus 16, ele diz, né? A partir da revelação de Pedro, ou seja, a identidade de filho vai levar a identidade de igreja. Quando Pedro diz, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A palavra igreja quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer chamados para fora. E o propósito da igreja é esse, é influenciar, é manifestar fora. O que é fora, irmãos? É no lugar que Deus nos colocou. É na cidade que Deus nos colocou. É na geografia que Deus nos colocou. É ali que nós vamos influenciar. Como? Através da nossa vida, através da nossa família, através das empresas, através dos casamentos, através de tudo aquilo que nós fizermos, a cidade vai ser moldada. Pastor, mas a tarefa é árdua. É complicada a situação. Irmãos, não há resistência, não há barreira que possa permanecer diante do nome do grande eu sou. Não há nada que possa permanecer diante da igreja do Senhor. Lembra que ele fala? As portas do inferno,
elas não vão prevalecer contra a igreja. Só que isso tudo está em cima da revelação da identidade. E por que eu estou falando isso? Porque esse é o problema de Laodiceia. Por quê? Porque a igreja da cidade em Laodiceia, ela foi influenciada pela cidade de Laodiceia. Não ao contrário. Não é a igreja que estava na cidade de Laodiceia influenciou a cidade. Não, ao contrário, a cidade de Laodiceia que influenciou a igreja. E aqui por quê? Porque não teve acesso a essa revelação. E mais uma vez, mas por isso que eu constantemente menciono, não é o lugar. Não é o lugar que você está. Você pode estar em Cidreira, pode estar em Santa Catarina. Eu disse que eu ia parar de falar de Santa Catarina, né? Porque eu disse, vai que um dia Deus me envia para Santa Catarina, Deus e irmão vão dizer, lá pastor, né? Não posso falar mais, vou parar. Última vez hoje, amém, irmãos? Então não importa o lugar que você esteja, importa a revelação que você tem. Porque a revelação que você tem, ela vai definir a sua atuação. Ela vai definir a sua performance no lugar que Deus colocou você. Entende? Então, Laodiceia, irmãos, ela teve esse problema. Laodiceia, ela ficou com a cara da cidade que ela estava. Ela se conformou. Em vez de transformar a cidade, a igreja se conformou com a cidade. E aí eu quero falar algumas características da cidade de Laodiceia. Depois você pode pesquisar elas também. A cidade de Laodiceia, ela tinha basicamente 4 principais características. Primeira dela, aí você vai entender por que as repreensões de Jesus. A primeira dela é uma cidade muito rica, riquíssima. Era uma cidade onde moravam muitos, milionários, muitas pessoas com dinheiro. Para você ter uma noção, no ano 67 depois de Cristo, essa cidade ela foi atingida por um terremoto. E ela necessitou ser reconstruída. Os moradores, a população da cidade rejeitou a ajuda do império. Eles disseram, não precisamos de vocês, nós com o nosso dinheiro conseguimos reconstruir a cidade. Para você ter uma noção do poder aquisitivo dessa cidade. Pastor Lucas recém falou de dinheiro. Mas o dinheiro precisa estar dentro de um propósito. Senão ele vai gerar algo perigosíssimo para a vida espiritual. Algo que se chama orgulho. Orgulho. Então essa igreja era rica. Naturalmente, tinha muito dinheiro. Outro aspecto dessa cidade, ela também era um centro de indústria e tecido. Eles fabricavam uma lã negra, que ela era exportada para vários lugares do mundo, e ela ficou famosa por isso. Então olha só, temos 2 aspectos. Terceiro, havia uma escola de medicina nessa cidade, e eles eram especialistas em quê? Em olhos e ouvidos. E os pesquisadores desenvolveram um colírio poderoso, que tornou essa cidade um referencial. E o quarto aspecto dessa cidade, ela estava numa região que era constituída por 3 cidades. Colossos, a outra era Hierápolis e aí Laodiceia. Em Colossos havia uma fonte de águas frias. Em Hierápolis havia uma fonte de água quentes. Em Laodiceia havia uma fonte de água morna. Olha só que interessante, né? Então essas 4 características da cidade eram as características de quem? Da igreja. Nós lemos a repreensão de Jesus. Então, entende o que eu estou falando para você? Não foi a igreja que influenciou a cidade, foi a cidade que influenciou a igreja. E esse aqui é o problema. E aqui que nós encontramos a raiz desse problema, lá na identidade. E aí nós entendemos essas repreensões de Jesus. Aí nós entendemos então que essa cidade moldou a igreja. A igreja foi moldada pelo lugar, ao invés do lugar ser moldado pela igreja. E é isso que eu estou falando para você, esse é o nosso chamado, irmãos. Por isso que nós profetizamos toda a semana, todos os dias, todas as reuniões, nós declaramos sobre essa cidade, sobre o litoral norte, sobre esse estado, sobre essa nação. Por que isso? Porque nós cremos que esse é o nosso propósito. Então o problema de Laodiceia não é heresia. O problema de Laodiceia não é pecado, não é imoralidade, não. O problema de Laodiceia é a mornidão espiritual. O problema de Laodiceia é a apatia.
O problema de Laodiceia é o orgulho. O problema de Laodiceia é que ela não depende de Deus. O problema de Laodiceia, o que Jesus condena a Laodiceia, irmãos, é gravíssimo o que Jesus fala para essa igreja. Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, essa igreja, esse estilo de igreja causa náuseas em Jesus. Aquele que não vive, né? Ou seja, aquele que não acessa, aquele que não vive com base na identidade da qual recebeu, ele está causando náuseas em Jesus. Eu sei que você acha que é sobre fazer, preste atenção, não é sobre fazer. Não é sobre fazer alguma coisa, mas é primeiro sobre você ter a revelação do que você foi chamado para ser. Quando você toca na revelação de que você foi chamado para ser, aí você pode se levantar para fazer. Porque se nós olharmos aqui, né, vamos pegar essa característica da cidade, eu achei muito interessante isso quando eu estava pesquisando. Por quê? Porque eles não aceitar a ajuda do governo para reconstruir a cidade parece ser bom. Só que não é porque eles dependiam de Deus, é porque eles defendiam e confiavam em si próprio. Eu sei que você acha, né, que é o trabalho que vai salvar você, é o trabalho que vai sustentar você, esquece. Pastor, quer dizer não tem que trabalhar? Não estou dizendo que não tem que trabalhar, estou dizendo que você tem que trabalhar, mas confiado em Deus. Você deve estar confiado que você é filho de Deus e está debaixo do favor de Deus. E o seu trabalho, ele vai multiplicar, mas porque você trabalhou? Não, porque Deus fez por você. Então é diferente. Então o fato não é simplesmente de fazer, o fato é de qual revelação você está fundamentado para fazer o que você está fazendo. Porque senão se torna esforço, se torna algo natural, se torna algo humano. E lá no final vai frustrar, lá no final vai gerar cansaço. E lá no final Jesus vai querer vomitar, porque ele não aceita aquilo que não vem dele. Essa igreja então ela é morna, essa igreja vive numa mornidão espiritual. E essa mornidão, irmãos, ela aponta para alguns aspectos, né? Eu escolhi 2 para nós compartilharmos hoje aqui. Essa mornidão, ela aponta para o conforto e para a acomodação. Então nós sabemos que a condição dessa igreja é desaprovada por Jesus. Se tem algo, irmãos, você como um cristão genuíno, como alguém que quer cumprir o propósito de Deus, algo que você deve ter um temor. E temor é reverência, é honra, é respeito. É de estar cumprindo o propósito de Deus. Se tem algo que você deve orar, né? Essa canção que nós cantamos aqui é dizendo que: Senhor, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida como é no céu. Seja feita a tua vontade em mim. Senhor, guia os meus passos, que eu cumpra com o teu propósito. Senhor, que não é o meu sonho, mas é o teu sonho. É o sonho que o Senhor tem. É o propósito do Senhor, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Não é do meu jeito, mas que seja do jeito do Senhor. Essa deve ser a base da sua oração. Entende? Para que nós venhamos a cumprir com o propósito de Deus. Não é simplesmente para agora sermos aceitos por Deus, irmãos. Você é aceito por Deus por causa de Cristo Jesus. Não é pelas suas obras, não é para ser aceito, mas para cumprir o propósito dEle. Então, primeiro aspecto, o conforto. Uma vida confortável é o que todo mundo procura, né? Só que deixa eu ajustar aqui. Esse conforto que eu quero que eu vou falar, não é o conforto de você ter um carro bom, uma casa, não é isso, um sofá, né, para você sentar. Eu sei que um monte de pessoa ia ficar acusada já. Já é aquele outro extremo lá, né? É aquela teologia da miséria, que crente não pode ter nada, não está ligado quanto a isso, não, irmãos. Deus, preste atenção, Deus tem liberado para você tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito dele na sua vida. E o que Ele tem é o melhor para mim e para você. É o melhor. Mas não é para que eu e você venhamos agora, né, acharmos que é pelo nosso trabalho. Ou acharmos que é por nós. Para que a gente fique ostentando. Não, mas é para cumprimento do propósito. É para cumprimento do propósito de Deus. Isso você precisa de alinhar a sua vida. Todas as coisas são para o propósito. Então o conforto aqui não é o conforto de você ter uma condição. Não é isso. Mas eu estou falando do conforto que aponta uma vida morna, uma vida indiferente. Algo indiferente, algo que não gere um resultado. Algo que não cumpre com o propósito. Algo que não seja intenso. Ou seja, é confortável ou não é o morno? Como que vai sair da mornidão agora? Ninguém quer sair desse estágio. É esse o conforto que eu estou falando. São circunstâncias que levam você ao
conforto. E essa é a igreja de Laodiceia. Ela é morna, ou seja, ela é indiferente àquilo que é intenso. Ela não quer nada que é intenso, ela não quer nada que é gelado, ela não quer nada que é quente, ela quer o morno. Irmãos, que Deus nos livre de uma vida morna. Que Deus livre você de uma vida com a falta de intensidade naquilo que você vai fazer. Que Deus livre você de ser um marido morno, uma esposa morna. Por quê? Porque a mornidão, irmãos, essa falta de intensidade, ela aponta para o quê? Ela aponta para a média. É viver uma vida na média. E eu sei que a média parece boa, né? Nós falamos aqui a semana passada. Só que a média é medíocre. Uma vida na média é uma vida medíocre. E aí, por muitas vezes, né? Muitos cristãos, né? Jesus está falando para a igreja e é o que nós precisamos de falar. Muitos cristãos decidem adotar um estilo de vida de mornidão. Mas quando você toca no propósito, você se torna intenso naquilo que você faz. Quando você tem a revelação do propósito, você decide não viver na média. Mas eu e você fomos ensinados, doutrinados pela cultura da geografia, que eu e você estamos, a cultura do mundo, da terra, a vivermos pela média. Irmãos, essa falta de intensidade, ela aponta para essa vida. Aí como é que é o casamento? É da mesma maneira, medíocre. É um casamento que até não tem problema. Não, pastor, lá em casa a gente não briga. A gente não briga assim, é tudo tranquilo. Mas também não falo nada, não fala nada. Irmãos, isso aqui é para bem casados, né? Mas tem que ter umas briguinhas. Por quê? Como é que vai ter paz se não tiver guerra? E tem que fazer as pazes, entendeu? Não tem que quebrar tudo, não é isso. Mas olha só o que eu estou dizendo. Pode viver até um casamento legal, não tem problema, não, é tudo certo, mas não tem vida. Não tem vida. É que nem aquela casa, né? Eu sei que as irmãs têm a ilusão, isso é uma ilusão, irmãs. Me perdoem eu trazer a revelação para vocês. Ilusão. Sempre digo para minha esposa, um dia ela vai crer. Estou brincando. Estou falando porque ela não está aqui mesmo. Olha só. Na casa, tudo organizadinho, no lugar certinho. Irmãos, quanto tempo dura? Lá em casa não dura, porque são os 3. Entende? E mais eu ainda. Não dura. Aquela casa certinho, tudo organizadinho, tal, né? Aquela casa, não tem criança, não tem nada, ok, maravilhoso, tudo organizado. Mas não tem vida. É tudo bonitinho por fora, é tudo lindo, maravilhoso, só que é só aparência. Não tem vida, o casamento é medíocre. Não tem compartilhamento de vida, não tem alegria, não tem prazer. Isso é mornidão. Ser intenso é ser entregue, irmãos. E o seu relacionamento com Deus vai definir como se você se relaciona com todas as coisas. Não adianta querer ser intenso no seu casamento se não é intenso com Deus, esquece. Não adianta querer ser intenso no trabalho se não é intenso com Deus, irmãos. E o que é ser intenso com Deus? É na sua vida com Deus, é na sua vida com os irmãos, é na sua vida com a igreja. Por quê? Porque aqui é a família. A ninguém é algo fora, diferente do que é em casa. O que é fora é o reflexo do que é em casa. Por um tempo até consegue esconder, mas depois a máscara cai, não sustenta. Não sustenta, não consegue. Um dia a pessoa vai mostrar quem é. Um dia ela vai mostrar quem é. Porque a realidade aparece, entende? Ninguém consegue viver de aparência por muito tempo. Ninguém consegue. Uma hora vai vir, uma hora ela vai mostrar de fato. E não é sobre ser perfeito de novo, mas é sobre entender o chamado de Deus, é sobre entender o propósito de Deus, é sobre ser intenso, não é sobre você ser um marido perfeito, não é sobre você ser uma esposa perfeita, não é sobre você ser um pai perfeito, uma mãe perfeita, mas é um pai, uma mãe, um marido, uma esposa que tem a revelação do propósito e se entrega para esse propósito. É espiritual. A tentação é para fazer que você se torne morno, como o lugar que você está, geograficamente. É esse o desafio de Laodiceia. Eu e você, irmãos, olha, eu sempre falo sobre o aspecto de grandeza também para os irmãos. A grandeza não está relacionada com o que é fora, a grandeza está dentro, é um espírito. Entende? Então muitas pessoas, por morar em cidade pequena, ela se torna pequena também. Ela se torna pequena e tudo que ela faz é pequeno. Tudo que ela faz é pequeno, então é uma casinha, uma coisinha, pequenininho.
Pode ver, irmãos, é a questão espiritual. Nós estamos procurando, eu estava procurando, né? Agora eu parei de procurar, Deus que vai mandar. Não sei como, e também não sei, isso é outra pregação, aleluia. Pouco nós vamos fazer, porque está ligado com isso também. Estamos procurando um prédio grande para a igreja, não tem prédio. É tudo pequeno, tem um prédio, mas é 3 paredes no meio, para 3 lojinhas. Não é assim? É 3 lojinhas, 3 casinhas, 3 coisinhas, daí faz um puxadinho e faz outro puxadinho. Não tem um negócio grande. Isso está ligado com o aspecto espiritual. Não tem nada grande, é tudo pequeno. Quando você vai pensar em algo, como é que você pensa? Grande ou pequeno? Não, pastor, não é só Deus, se tu quiser me abençoar, me dá um carrinho. Se tu quiser me abençoar, Senhor, me dá uma coisinha, me dá um negocinho. Oh, irmãos, não combina, não, muda a sua oração, você está orando errado. Você está orando errado. Ore por coisas grandes, peça coisa grande, porque tudo que é de Deus é grande, é excelente. Por isso que eu e você vamos ser excelentes, não vamos ser morno, nós vamos ser intensos naquilo que nós fizermos. Precisa de ser intenso, irmãos, presta atenção, é uma necessidade você ser intenso. É uma necessidade. Você não está sendo intenso para mostrar, você está intenso porque o Espírito está fervendo dentro de você. Você é intenso porque transborda dentro de você. Não transborda. A vida que não transborda não impacta. O que não transborda não impacta. O que é influência? Quando alguém transborda. Quando alguém é aquela ebulição perto de você. Meu Deus, isso aí é intenso. Só que aqui que está o ponto também. Você tem medo de transbordar. Você tem medo de transbordar, por quê? Porque vão falar, bem-vindo ao time, vão falar, se você não transbordar, vão falar, se transbordar, vai falar, então transborde, porque assim você vai cumprir o propósito de Deus. Transborde é o Espírito que está dentro de você, irmãos, intensidade é isso, é quando você é marcado intensamente. Então se você não é fervoroso, Paulo diz, sede fervorosos no Espírito. Só que a intensidade incomoda pessoas. Saem do ambiente da igreja, vão lá para o seu trabalho. Você precisa ser intenso lá no seu trabalho. O que é ser intenso lá, pastor? É dar amém, glória a Deus? Não, irmãos. É você servir com excelência, é você atender bem. É você não perguntar para o cliente, o que tu quer? O que tu quer aqui? É você servir, é não você falar mal do seu patrão, é não você criar fofoca, é não você criar contenda, é você ser um apaziguador, é você ser intenso no seu trabalho, você ser excelente, você atender a pessoa, você ser o melhor para ela. Só que se não for na vida da igreja com Deus, não vai ser lá, pode ter certeza. É você ser um bom profissional, é você ser um excelente profissional, é você ser um referencial naquilo que você faz. Quem é o melhor em tal coisa? Quem é? Pode saber que é o irmão fulano de tal. Quando ele tem a revelação, vai ser ele. Vai ser ele. A maioria das ações de quem não é intenso são ações com base no medo. Então ele tem uma empresa com medo de não fechar. Então o preço que ele bota é com medo de não ter cliente. O atendimento dele é com medo, é sempre com medo. Então ele sempre vai ser o medíocre. A qualidade do produto ele vai ser o medíocre. Sempre na média. Por quê? Porque ele tem medo de não ter. Ele tem medo de não ter cliente. Logo ele não tem o padrão de excelência do céu, irmãos. Irmãos, eu sei que precisa de ousadia para isso aqui. Só que isso aqui tudo é espiritual. Você sabia, né? Isso aqui vale para a empresa, isso aqui vale para a família, isso aqui vale para a igreja, para tudo. A maneira que é o seu estabelecimento, a maneira que o seu produto é oferecido define o seu cliente. Define o seu cliente. Eu tenho a certeza que quando você entrou aqui, a nossa estrutura ela é enxuta, né? Mas é excelente dentro daquilo que nós temos. Quando você entrou aqui, ou pessoas já vieram aqui, geralmente, né? Elas falam 2 coisas. A primeira coisa ela diz: nossa, não imaginei que isso era uma igreja. Né? Primeira vez um rapaz veio pegar uma mesa de som aqui, de tarde, estava meio apagado, mas ele disse assim, que dá uns bailinhos, né? Eu disse, se dá. Aqui é que dá uns bailes. Mas nós não fizemos nada para não parecer igreja. Não, nós fizemos algo para expressar o reino, amém? E segunda coisa que eles falam, geralmente, nossa, eu nem sabia que tinha um lugar assim em Cidreira. Assim que tem que ser a sua empresa. Não é perfeição, irmãos,
mas é intensidade. Intensidade fala de você participar dos processos, é de você atentar aos processos. Intensidade está ligado com integridade, você ser inteiro naquilo que você está fazendo. Intensidade está ligada a você ser inteiro, ser intenso naquilo que você está fazendo. Então, se você está agora lá na sua casa fazendo algo, seja intenso. Se você está na igreja fazendo algo, seja intenso. Você está no seu trabalho fazendo algo, seja intenso, porque esse é o estilo de vida do céu aqui na terra. Esse até é o segundo ponto, a acomodação, né? Acomodação é um problema. Então essa também aponta para a falta de profundidade. O aspecto conforto da mornidão, no sentido de intensidade, impede você de avançar. Agora a acomodação impede você de aprofundar, de para baixo, mas não para baixo no sentido de parar, mas para baixo no sentido de intimidade, no sentido de especialização. De você se tornar bom, entende? Não estou falando para ser aceito por Deus, você está entendendo o que eu estou falando, ok? Você se tornar bom, você se tornar excelente naquilo que você faz. É esse que está ligado com essa média. É de você viver para o gasto, de você conseguir fazer para o gasto, entende? Não permite você, aqui é um estágio agora de apatia. É uma apatia. Existe a passividade e a apatia, né? Existe a omissão, existe a ociosidade, mas a apatia é você ser apático àquilo que você está vivendo, você ser acomodado. Nada move você, nada agora leva você a se tornar íntimo, profundo. É quando você se acomoda com aquilo que você está vivendo. E isso acontece com os cristãos, isso acontece com aqueles que têm a promessa de Deus. E essa é uma estratégia maligna. Você já ouviu contar aqui, provavelmente você já leu em algum lugar, uma história bem antiga, né? Do sapo serviço, você já ouviu isso? É o sapo serviço, você esquentar uma panela de água e deixá-la quente, jogar um sapo dentro, ele não vai ficar, vai bater e vai voltar. Mas se você botar uma água fria e o sapo dentro, e botar essa panela dentro do fogo e ligar, esse sapo vai morrer queimado, porque ele se acomoda ali dentro. Então a acomodação é uma maneira de parar você. É uma maneira do inimigo gerar morte na sua vida e no propósito que Deus tem na sua vida. Israel recebeu uma promessa de Deus. Israel, o povo de Deus, recebeu uma promessa. E quando eles recebem essa promessa, né, a partir disso, eles ficam mais de 400 anos como escravos no Egito. Depois, Deus, de maneira milagrosa, usa Moisés, né, para quê? Para libertar esse povo. E esse povo é liberto, né, passa o Mar Vermelho, e agora está no deserto. O último passo antes de entrar na terra prometida. O que acontece no deserto? No deserto era o momento deles entender que dependiam de Deus. E quando chega lá no deserto, a palavra diz que o povo começa a reclamar. Porque Moisés, não tem água aqui nesse deserto. Moisés vai lá e diz: Deus, é o seguinte, o povo está pedindo água, acabou as garrafinhas, com gás, sem gás, não tem mais nada. Daí Deus diz: vamos criar uma marca de água, fura essa pedra. E aí ali que vem a marca de água na pedra. Não, estou brincando. Você sabia que tu está na Bíblia? Eu já falei para você, cara. A água da pedra está ali. É a revelação que ele teve, obviamente. Com certeza. Se ele não teve essa revelação, pode dizer para ele que eu tive por ele. Depois dele ter a marca da água. O povo reclamando, não tem água. Bate na pedra, o que acontece? Água da pedra. O povo viu água saindo da pedra. Isso é o quê? Milagre, amém? Moisés, não tem, agora estão comendo maná. O maná caía do céu todos os dias para o povo. Aí o povo diz: não, mas Moisés, mas é só maná. Maná frito, maná assado. Maná de todo jeito. Não tem uma carninha aí, Moisés? Aí Moisés fala: ó Deus, é o seguinte, o povo quer carne. Aí Deus manda chover carne, codornizes. Manda chover. Codornizes, acende o fogo, faz churrasquinho para todo mundo. E aí acontece o quê? O povo reclama de novo. Aí chega uma hora que o povo diz assim: melhor era nós ficar lá no Egito. Ficar lá no Egito, porque lá ainda nós tinha, né, pepino, cebola, alface. Lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos a provisão. Ou seja, eles se acomodaram com a prisão. Eles se acomodaram, eles ficaram acomodados. Eles estavam escravos, mas agora eles foram livres para cumprir um propósito. Mas eles ficaram com saudade, ou seja, a acomodação não estava fora, a acomodação estava dentro. E aí por isso que esse povo não entra na terra prometida. Quem entra é somente Josué, Calebe, as tribos e toda a geração de 20 anos para baixo que entra na terra prometida.
Entende? Então, a acomodação é uma maneira de Deus do inimigo gerar morte na sua vida, morte do propósito de Deus na sua vida. É quando você aceita estar aonde está. Você precisa entender, você precisa ser contente por aquilo que você tem, amém? Contente. Mas você não pode se acomodar com aquilo que você tem. Você precisa crer que Deus tem mais para você. Existe mais para o meu casamento, existe mais para a minha empresa, existe mais para a minha vida espiritual, existe mais, eu quero mais, eu vou me aprofundar. Pastor, já está bom, a minha empresa está funcionando. Não, mas não é sobre funcionar, é sobre cumprir um propósito. É sobre explorar um potencial, entende? É explorar um potencial que tem. E você tem muito potencial, porque você é criação de Deus. Deus criou você e o seu potencial é um potencial divino. É um potencial de boas obras, é um potencial de manifestar o céu na terra, é um potencial de impactar o lugar onde você está, não de você ser moldado pelo lugar que você está. Só que para isso você precisa de crer. Para isso você precisa de crer, para isso você precisa de se apropriar e não permitir essa acomodação. Não é simplesmente você trabalhar, não é simplesmente você receber um salário. Tem muitas pessoas que se acomodam com isso. Entende? A acomodação é muito parecido com o aspecto da estabilidade. A maioria das pessoas procuram a estabilidade. Irmãos, não existe esse tipo de coisa. Principalmente se você é cristão. Sei que as pessoas acham que a vida do cristão é uma vida apática, né? Uma vida sem graça. Eu queria que você andasse comigo um dia só. Irmãos, é luta atrás de luta. Mas não é aquela coisa assim, vítima, não, meu Deus, nada dá certo. Não, irmão, você já sabe. Você já sabe que vai aparecer uma coisa. E não é porque apareceu que você vai parar. Entendeu? Não é aparecer, não deu certo, ninguém aceitou, ninguém quis. Não, eu não continuo, porque eu tenho a revelação do propósito de Deus. Você não pode parar, irmãos. A acomodação, ela rouba a força que Deus tem para você. Ela rouba essa força espiritual que Deus colocou dentro do seu espírito. Rouba você se acomoda. De novo, por quê? Porque tem medo de não dar certo. Também não, e se não der certo? E se eu não for aprovado? E se eu não for aceito? E se não der certo? Oh, irmãos, você precisa de ser profundo naquilo que você faz. Você precisa de ser agora alguém que expressa. Vamos olhar para Cristo, irmãos, para nós finalizar. Imagina se Cristo fosse se poupar. Se ele fosse olhar para o conforto dele, ele dizer, pai, não, eu não vou para a terra. Meu Deus, olha aquela confusão que está lá embaixo. Deixa eu ficar aqui no céu, aqui é melhor. Mas ele disse, pai, eu estou indo, eu vou lá para cumprir um propósito. E ele vem para quê? Ele vem para a cruz. Ele sabia, desde o primeiro dia, ele sabia que ia para a cruz. Quando chega lá na idade dele, 30 anos, ele levantou-se, agora eu vou cumprir com o propósito, né, do pai. Ele foi preparado antes, 30 anos, ele foi lá para João Batista. Eu preciso de ser batizado. João Batista, não, tu vem a mim, é tu que tem que fazer. Não, faça tudo que tem que fazer para que se cumpra toda a justiça, porque eu vim para um propósito. E ele batizou Jesus, e ali o Espírito veio sobre ele. A palavra de Deus diz que o céu abriu, e o Espírito veio com uma forma de pomba sobre ele. E o pai disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E depois disso, o que aconteceu? O Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias sem comer, 40 dias de jejum, o diabo apareceu para tentar Jesus. Satanás tentou Jesus, ele rebateu toda a tentação. Depois da tentação, ele se levantou e começou a pregar o evangelho do reino. Ele começou a curar os enfermos. Primeiro ele foi para Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, na primeira cidade, na cidade que ele foi criado, na cidade que ele viveu, as pessoas, não acreditavam que ele era Jesus, não acreditavam que ele era o Messias. E a palavra diz que muitas pessoas não puderam, Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. E ele diz, porque o profeta não tem honra na sua casa. E o que ele fez? Ele ficou deprimido, ele ficou acomodado, ele ficou chateado, magoado? Não, Jesus se levantou-se e foi para onde? Ele foi lá para Cafarnaum, ele foi lá para Galileia, ele foi lá e ele começou a orar pelos enfermos, eles começaram a ser curados, ele começou a pregar o evangelho, ele começou a tocar no leproso, o leproso foi curado, ele começou a falar para o paralítico, levanta e anda, ele começou a pregar, ele começou a salvar, ele começou
começou a liberar a palavra, e uma multidão começou a seguir ele, e discípulos foram formados ali, e dos discípulos 12 foram levantados, e chegou o dia dele, ele diz, chegou o dia que o Filho do Homem será levantado. Ele sabia que ia para a cruz, e quando ele foi para a cruz mesmo. Ele não foi para a cruz com medo, ele não foi para a cruz com receio, ele não foi para a cruz com mornidão, ele encarou a cruz, ele disse, esse é o meu propósito, foi para isso que eu fui enviado. Então a cruz representa o propósito de Deus na sua vida. Chegou o tempo de você encarar, chegou o tempo de você se levantar em fé, para cumprir o propósito de Deus. Jesus não disse para o Pai, não dá, esse povo não merece, esse povo não me aceitou, esse povo me resiste, esse povo anda me apedrejando, esse povo anda me chamando de endemoniado, esse povo anda me chamando de beberrão, esse povo anda me chamando de comilão, esse povo, não, nada diminuiu a intensidade de Jesus, nada diminuiu a profundidade, a intimidade dele, nada parou o verbo de Deus, nada parou o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele disse, se é para cumprir o propósito, eu vou cumprir o propósito da maneira mais intensa que pode ser. Eu não vou retroceder, eu não vou parar. Se é para amar, eu vou amar mesmo. Se é para curar, eu vou curar mesmo. Se é para ir salvar os pecadores, eu vou salvar mesmo. Se é para treinar discípulos, eu vou treinar de verdade. Ou seja, ele não se poupou, ele não se poupou, ele não se poupou, ele não parou, ele não ficou com medo, ele não ficou com receio, irmãos. É isso que é o chamado para mim e para você. É assim que nós somos guardados da mornidão, sendo intenso naquilo que nós fizermos. Pastor, mas o meu perfil não é esse. O meu perfil não é esse. Eu não estou falando sobre perfil, estou falando sobre ser intenso. O que impede você de ser um ótimo profissional? O que impede você de ser um irmão cheio de Deus? O que impede você de ser um marido conforme o céu aqui na terra? O que impede você de ser um pai posicionado? O que impede você de ser uma mãe posicionada? O que impede você de ser uma esposa que cumpre propósitos? O que impede você? Nada impede você, nada impede, porque o Espírito está em você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Laodiceia, a mornidão, ela não se indispõe com ninguém, porque ela quer ser aceita por todos. A característica de morno é isso, ele é aceito por todos, ele não se dispõe com ninguém. Só que ele não é aceito por Jesus, porque Jesus está a ponto de vomitar dele. Não é sobre você fazer inimigos, não, você brigar na rua, não tem nada a ver com isso. Mas quando você se posiciona, pode saber que vai ter resistência. Entende? Vai ter resistência. Mas não tema resistência. Não tema resistência. Pessoas vão se levantar, circunstâncias vão acontecer, mas permaneça cumprindo o propósito de Deus. Irmãos, na família de Jesus, os que se criaram com Jesus não creram que ele era o Salvador, e Jesus ficou deprimido com medo. Não, Jesus continuou. Então não espere a aprovação das pessoas, não espere o tapinha nas costas, não espere as pessoas dizer, não, vai lá, muito bom, muito bem. Não, irmãos. Isso aqui você vai ter aonde? Na família de Deus só na família de Deus, na vida da igreja que você vai ser encorajado, edificado. Fora não, você vai ser perseguido, vai ter resistência. Não se iluda, mas não seja moldado pelo mundo, não seja moldado pelo sistema, não seja moldado pela mornidão, não seja moldado pela média, não seja moldado pela mediocridade, não seja moldado pela falta de intensidade, não seja moldado pelas pessoas que estão aí fora, não seja moldado com isso. Não, Deus levantou você para ser um referencial nesses dias.